As 100 melhores histórias da Bíblia. 9. O sacrifício de Isaac. Depois que Abraão recebera de Deus a notícia de que sua esposa Sara iria finalmente ter o filho que ambos esperavam há tanto tempo, partiu com ela para a região do Negueb, indo habitar no reino de Gerar. Entretanto, ali passou por uma aventura muito parecida com a que vivera no Egito, quando recém era um emigrante vindo da distante Ur dos Caldeus. Nem bem chegara a Gerar, com sua mulher Sara, e já o rei, chamado Abimeleque, a cobiçou ardentemente, apesar de ela ser então uma mulher de mais de 90 anos de idade. Mas, atendendo-se ao fato de que ela ainda tinha mais 37 anos de vida pela frente, e de que, ao decidir torná-la mãe, o Senhor a ornara de novos encantos, nada há aqui que se possa tomar como verdadeiro disparate. Quando os oficiais de Abimeleque chegaram para levar a bela Sara, Abraão repetiu o mesmo feliz estratagema empregado com o faraó, dizendo ser o irmão dela. "Está bem", disse um dos raptores de modo condescendente. "Por ser apenas irmão dela, pouparemos a sua vida." Contudo, o Deus de Abraão estava atento à vilania e logo tratou de enviar um sonho funesto ao rei, prevenindo de que males terríveis desceriam sobre ele por ter tomado para si uma mulher casada. "Mas, Senhor", disse Abimeleque, no mesmo sonho, "se eu não sabia de nada, o próprio marido me disse que a bela Sara era sua irmã, e só por isso a tomei para mim. Estou completamente inocente nessa história. Foi por saber disso que impedi que tocasses na bela Sara, disse o Senhor, e só por isso é que ainda não fiz desabar sobre ti o meu terrível castigo, que será a tua morte e de todos os teus." No dia seguinte, Abimeleque acordou em grande sobressalto, e no mesmo instante mandou chamar a Abraão à sua presença. "Por que mentiu o forasteiro, dizendo que sua esposa era sua irmã?" Disse o rei, atarantado. "Por sua causa me vejo em grande risco de perder a vida e o reino, já que seu Deus me ameaçou, além de ter tornado estéril toda mulher deste reino." Abraão explicou-lhe dizendo que usava aquele estratagema para evitar que o matassem, sabendo que era marido de uma mulher tão cobiçada. Mas logo em seguida fez outra revelação realmente estarrecedora. "Na verdade, minha bela Sara, além de ser minha esposa, é de fato minha irmã", disse ele, usando de sinceridade. Abimeleque arregalou os olhos. "Sim, rei de Gerar", afirmou Abraão de modo impassível. "Sendo filha de meu pai com outra mulher, certo dia a tomei também como esposa." "Estarei diante de novo ardil?", pensou Abimeleque, sem atinar, contudo, com a razão da malícia. Não querendo mais saber, então, o que era e o que não era, Abimeleque decretou: "Tome de volta sua mulher, ou sua irmã, ou as duas coisas, e instale-se livremente em qualquer parte de meu país, para que assim se evite que a destra do seu Deus faça descer com força sobre a minha cabeça." Recompensado, tal como fora da outra vez com o faraó, com 1000 siclos de prata, além de grande número de ovelhas e servos, Abraão e sua disputada Sara se reconciliaram com Abimeleque, o que representou verdadeira bênção para esse monarca, pois logo sua mulher e suas servas voltaram a ser férteis, enchendo o país de novos descendentes. Depois disso, Sara concebeu de Abraão finalmente o seu filho tão desejado. "Aqui está, meu amado esposo, o tão esperado fruto", disse ela, tomando em suas próprias mãos o filho recém-nascido e ofertando-o ao marido. Abraão chorou de emoção ao tomar nos braços o seu verdadeiro rebento. "Ele se chamará Isaac", disse o velho pai, pois lembrara do grande riso que Sara dera ao receber do Senhor a notícia de que iria parir aos 90 anos de idade.
E ao ver a velha Sara tirar para fora seu seio redondo como um grande mamão, a fim de dar alimento ao seu filho, pensou num novo e agradabilíssimo acesso de espanto. Quem haveria de dizer que minha Sara, quase centenária, ainda daria de mamar a uma criança? Grande é o Senhor. Aos 8 dias, o pequeno herdeiro foi circuncidado, como mandara outrora o Senhor. No dia do desmame de Isaque, Abraão deu uma grande festa para comemorar o evento. Sara, entretanto, ao ver Ismael, o filho da escrava Agar, e de seu marido, brincar com seu próprio filho, tomou-se de grande ira. "Expulse este bastardo daqui", disse ela ao seu marido. "Não quero que ele venha herdar junto com meu filho." Abraão, entretanto, acendeu-se de ira e disse: "Nada disso. Ismael também é meu filho." Entretanto, Abraão recebeu mais tarde a visita do Senhor, o qual lhe ordenou que fizesse tal qual sua esposa ordenara. "A estirpe que te prometi deve provir de Isaque e não de Ismael", disse ele. "Do filho de Agar, entretanto, farei também uma grande nação." No dia seguinte, o próprio Abraão tomou para si a triste incumbência de expulsar para o deserto Agar e seu filho, Ismael. De manhã bem cedo, tomou de um odre d'água e de um pão e os levou até eles, dizendo: "Devem partir imediatamente." E sem escutar mais nada, deu-lhes as costas, pois sendo Deus quem lhe ordenara, não havia mais o que discutir. Agar desesperou-se. "Ai de mim e de você, filho amado, para nós tudo está perdido." A pé, ela e Ismael tomaram então o rumo do deserto de Berseba. Andaram muito, e quando o último gole d'água desceu do cantil, ela depositou o exaurido Ismael debaixo de um arbusto, indo desabar ela própria um pouco mais adiante. Não assistirei à morte de meu próprio filho", disse ela, cobrindo a cabeça com seu manto coberto de poeira. Nesse instante, porém, ela escutou a mesma voz que escutara da outra vez, em que fugira para o mesmo deserto, a fim de escapar à ira de Sara. "Nada tema, Agar, nem por ti, nem por teu filho. Já disse outrora, e agora repito, que ouvi a voz de Ismael, e que farei dele pai de uma grande nação." O anjo do Senhor estava outra vez em pé, ao lado dos dois desgraçados. "Vai, levanta e dá de beber ao teu filho", disse ele, apontando para uma nascente d'água que brotara subitamente da areia. Desde então, Deus não mais abandonou a Ismael, o qual se tornou, sob as vistas do Senhor, emérito caçador e chefe dos povos do deserto. Mais tarde, casou-se com uma mulher, egípcia tal como a sua mãe, e é considerado patriarca dos povos árabes, seguidores da lei do profeta Muhammad, ou Maomé. Ismael morreu com 137 anos. Depois que Isaque nasceu, Abraão fez um novo pacto de aliança com Abimeleque, pois vivia ainda em suas terras. O tratado foi firmado sobre o poço de Berseba, e desse modo Abraão ainda residiu por muito tempo na terra dos filisteus. Tudo parecia ir maravilhosamente bem, quando certo dia o Senhor apareceu novamente a Abraão. O que ele tinha a dizer, no entanto, iria abalar profundamente a alma do seu velho servo. "Deixa tudo, toma o teu filho e parte já para Moriá", disse o Senhor. "Para Moriá?", disse Abraão com um mau pressentimento. "O que haverei de fazer lá, meu senhor?" "Vou indicar-te uma montanha, a qual deverás subir, junto com teu filho Isaque." Abraão sentiu um calafrio na alma. "Perdão, senhor, mas ainda não entendi o que queres", balbuciou ele. "Quando lá chegares, sacrificarás a mim o teu filho Isaque, como prova de tua submissão", disse Deus, desaparecendo em seguida. Abraão, tateando o ar como um cego, procurou o apoio de uma pedra. "Como pode ser isso?", perguntava-se incrédulo. "Como direi tal coisa a Sara?
E o que restará da minha descendência, inumerável como as estrelas? Abraão deitou-se à noite como quem deita para morrer. Na manhã seguinte, entretanto, ergueu-se bem cedo, pois não dormira, e, tomando do machado, foi cortar a lenha para o terrível holocausto. Enquanto fazia descer o machado, a cabeça do pai de Isaque parecia tomada por uma nuvem, e por mais que tentasse, não conseguia visualizar a cena que fatalmente teria de protagonizar dali a alguns dias. Devo cortar a lenha em grandes pedaços, pensava ele, e isso era tudo quanto sua mente podia alcançar. Pedaços bem grandes. Então, depois de completada a tarefa, viu o filho surgir à sua frente. Ele já era um rapaz, mas ainda guardava no rosto os traços da criança recente. Toma esse feixe de lenha seca, filho meu, e me acompanha, disse ele a Isaque. Abraão seguiu montado sobre um jumento, enquanto seu filho ia um pouco mais atrás, a carregar o seu feixe às costas. Junto com ambos iam ainda 2 servos. Por que vamos subir a montanha? Perguntou o jovem, curioso. Abraão nada disse e permaneceu soturno, sob o passo bamboleante do jumento. Com o feixe disposto horizontalmente sobre os ombros, Isaque foi galgando os caminhos, cada vez mais intrigado com tudo aquilo. Às vezes dava uma olhada para os 2 servos, mas estes logo desviavam as vistas, pressentindo o pior. Isaque também notou que de tempos em tempos, ambos pareciam tomados por uma espécie de espasmo que os fazia se retorcerem. Na verdade, eles também estavam muito agitados, pois pressentiam estar envolvidos num grande acontecimento. Ao mesmo tempo em que pressagiavam uma desgraça, também se rejubilavam interiormente com ela. Em algum dia distante, será conhecido de todos que Abraão e seu filho marcharam certa feita para as montanhas de Moriá, a fim de fazerem o que quer que seja de importante que estejam prestes a fazer. Pensavam eles, pois, estando na mesma situação, ambos pensavam exatamente a mesma coisa. Talvez, com um pouco de sorte, se dirá também que junto deles seguiam 2 modestos servos. Ora, os 2 servos somos justamente nós. Acrescentavam, apalpando-se enquanto procuravam esconder os seus arreganhos de euforia. Isaque, porém, ao ver as caretas dos 2 tolos, interpretava-as de modo diferente. Eles choram, pensava ele, o que o deixava ainda mais alarmado. E assim seguiu o pobre Isaque, junto com o pai e os servos, durante 3 dias, o seu périplo pelas veredas que conduziam até a montanha fatídica. A partir daqui, vocês 2 ficam, até retornarmos, disse Abraão sem olhar para o rosto dos 2 servos. Depois, voltando-se para o filho, disse: Isaque, meu filho, tome seu feixe e venha nos meus passos. Os servos, sem dar um pio, obedientes que eram, ficaram a observar o velho senhor e o jovem infeliz, e só quando ambos sumiram em meio à vegetação foi que os 2 tolos se olharam, e o olhar perfeitamente desolado do primeiro dizia: Não veremos jamais o que sucederá. Ao que o olhar do outro concordava plenamente, dizendo: Por certo que não, o que é, sem dúvida, uma lástima. Enquanto isso, Abraão e Isaque seguiam avançando pelas subidas íngremes. Isaque, bastante exausto pela carga de lenha que carregava, havia já 3 dias, fez várias paradas, no que era acompanhado por Abraão. Bom é parar, mas o melhor é sempre chegar, dizia o pai, mecanicamente depois de cada parada. Isaque, então, tomando de sua carga, retomava a subida junto com o pai. Quando o dia já estava alto, os 2 chegaram finalmente ao seu destino. É aqui, disse o velho patriarca com voz cavernosa. É aqui o que, meu pai? Disse o jovem, depondo a carga no chão. Façamos agora um holocausto para o Senhor, disse o velho pai. Como quiser, disse o jovem, pegando as madeiras. Onde erguerá o altar, meu pai? Ali, sobre aquela grande pedra, disse o velho de cabeça curvada.
Então, assim que estava tudo arrumado, o jovem perguntou para o pai, com um ligeiro tremor em sua voz: Mas e o cordeiro, meu pai? Onde está, que não o vejo? Isso a Deus compete, meu filho, disse Abraão. E como não surgisse cordeiro algum, senão o cordeiro de Abraão, este tomou-o nos ombros e o conduziu até a pira, ainda apagada, sem dizer uma única palavra. Isaque soube então que era ele, o cordeiro escolhido. Sem dizer igualmente uma única palavra, deixou que seu pai o deitasse sobre o lenho e amarrasse seus membros. Abraão, tomando da adaga afiada que trazia oculta sob o manto, somente a fez ver ao filho quando não havia mais outro meio de escondê-la. Eis que o Senhor me impele a maior das provas, meu filho muito amado. Console-se, pois logo estará na companhia dos outros justos, como você, que também souberam se submeter à inteira vontade daquele que é maior do que qualquer um de nós. Depois de erguer hesitantemente o punhal, Abraão fez uma prece ao Senhor, mas tão logo a terminou e preparava-se já para fazer descer a lâmina mortal, foi impedido por uma voz retumbante que dizia: Basta, Abraão, não faças nada a teu cordeiro escolhido. Os olhos de Abraão encheram-se de lágrimas. Agora sei que me tens inteira dedicação, pois não me recusaste o teu único filho. Retira-o logo do altar e põe em seu lugar aquele carneiro que ali está. Abraão voltou seus olhos para um denso espinheiro e ali viu, com efeito, um carneiro preso pelos grandes chifres anelados. E antes que Abraão desse início ao verdadeiro holocausto, o Senhor repetiu do alto dos céus a sua promessa, de que a Abraão estaria destinada uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu e os grãos de areia da praia. Cumprido o rito, Abraão e Isaque retornaram até onde haviam deixado os dois criados. Estes, ligeiramente perplexos, chegaram a temer que nada de importante houvesse realmente acontecido. Mas, ao verem o brilho de felicidade nos olhos do pai e do filho, tiveram a certeza de que a fama do ato que ambos recém haviam protagonizado também lhes respingaria, de alguma maneira, para todo o sempre.